Bom dia para você. Ai, o frio assustou a gente já, hein? Só 10 grauzinhos a menos do que a gente estava vivendo no verão até aqui, e você já ficou assustado. Vamos lá, bom dia. Ai, que bom, não estou sozinho, né? Que bom que você está aqui nessa manhã para a gente adorar a Deus. Nós estamos felizes, gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus maravilhoso, não é? Que Deus tremendo. Queria convidar você a fechar os seus olhos durante 1 ou 2 minutos aqui e você se colocar na presença de Deus. Nesse culto nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Que tempo especial de adorá-lo, não é? De dizer: Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade que me alcançou com os meus pecados, no meio das circunstâncias difíceis da vida. Então esse é um tempo para você já falar com o Pai e dizer: Senhor, obrigado, eu estou aqui para te adorar e para te louvar. Vamos orar um pouquinho. Senhor, que alegria nós estarmos aqui na tua casa nessa manhã, vindos de lugares diferentes, de situações diferentes da vida, uns voltando de viagem, outros já mais ativos, alguns se preparando para retorno de aulas como professores ou alunos, mas hoje todos juntos separamos esse tempo para um encontro contigo, gratos ao Senhor, com alegria no nosso coração para adorar, para celebrar o Senhor. Então recebe as nossas intenções nessa manhã, Deus, e com alegria esteja no meio de nós aqui, nos dirigindo, nos abençoando, falando ao nosso coração. Tudo que queremos te oferecer é pouco, Deus, por isso nos capacita, nos enche do teu Espírito, para que este tempo seja especial na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz da nossa vida uma vida especial. Cada dia, cada minuto na tua presença é especial para a nossa vida. Por isso nós estamos juntos aqui nessa manhã para te celebrar, Senhor, para te adorar. Nós oramos pedindo que o Senhor esteja conosco aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar a Deus. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Vamos dar glória a Deus. Ele é nosso Deus, o único Deus digno de toda honra, de toda glória. Louvemos ao Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Ó graça real. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou.
Aleluia. Adoramos o Senhor na sua majestade, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Vamos adorá-lo. Da sua glória, para tomar o meu e o seu lugar numa cruz. Em santidade, Ele nasceu, veio dos céus, é o Rei dos reis. Engrandecendo o nome do Senhor. Adorai, engrandecer seja dado ao nome do Senhor Jesus, não é? Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Você pode se assentar? Vamos continuar ouvindo aqui o Acontece na PIB. Olá, PIB de Curitiba, esse é o Acontece na PIB, o nosso momento aqui de informações, de novidades. Você visitante que está chegando aqui agora, ou você que está conhecendo a gente pela Rede Super, também na televisão, ou pela internet, que bom que você está junto com a gente. Você tem mais informação na nossa revista, também no site aqui da nossa igreja, pode assinar lá o seu e-mail e receber muita novidade também pelo seu e-mail. E atenção para algumas novidades, hein? Dia 21 de fevereiro, você marca aí na sua agenda. Você líder, voluntário, todo mundo que está envolvido nos ministérios aqui da PIB, ser convidado para um café da manhã. Traga um prato de doce, de salgado e venha para o Dia da Visão. É o dia que a gente vai ouvir aqui do nosso pastor Pascoal, daquilo que Deus tem para nossa igreja, para toda a liderança. Não perca, hein? Dia da Visão, dia 21 de fevereiro. E também você que participa ajudando aqui os projetos de ação social, esse é o primeiro domingo de mês, semana de primícias, traga um alimento, uma cesta básica, ajude a gente a abençoar pessoas, levando o alimento todo primeiro domingo do mês, toda primeira semana do mês, você ajuda a gente. E atenção também para a notícia de última hora, hein? Temos vagas ainda para o retiro de famílias agora no Carnaval. Ainda dá tempo de fazer a inscrição e participar junto com a gente desse retiro, desse tempo gostoso em família. Mais novidades agora no Acontece na PIB.
Lord my God. Eu sei que nada é mais importante que a família. Por isso, tenho um convite do tamanho família para te fazer. Faça já a inscrição da sua família para o retiro de... Adivinha? Retiro de Família 2015. Está chegando mais um Louvação Global, o nosso congresso multiministerial cristão, que será de 4 a 7 de junho. Você já pode fazer sua inscrição pelo site www.louvação.com.br. Aproveite o lote atual e garanta sua vaga. Este convite é para você, mulher. Venha celebrar com a gente nesse grande encontro de canções de fé. Nós faremos um lindo coral de mulheres e você não pode ficar de fora. Nossos ensaios começam no dia 31 de janeiro, às 16h30, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu espero você lá. Congresso Mulheres que Brilham, de 15 a 17 de maio, no Costão do Santinho. Mais informações na sua revista. O restaurante Sal da Terra tem uma novidade. A partir do dia 23 de fevereiro estará aberto para lanches. Mais informações na sua revista. Mega Bazar da Ação Social, dia 7 e 8 de março, das 14 às 18 no Anexo de Madeira. Dia 21 de fevereiro, pela manhã, teremos o Dia do Líder, com uma palavra do pastor Pascoal. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Nosso tempo de agora é a celebração dos dízimos e das ofertas. Eu lembro de um versículo que diz que onde está o nosso coração, o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E quando a gente faz esse tempo de dízimos e ofertas, a gente também lembra que o nosso coração convertido, ele também reflete um bolso convertido. O nosso coração, ele reflete os nossos investimentos espirituais. O nosso bolso, os nossos investimentos financeiros, eles são a radiografia do nosso coração. Então esse é um tempo muito importante, onde não só Deus trabalha o nosso coração e nos ajuda a priorizar o reino de Deus, mas Ele também nos trata, para que o Senhor Jesus seja o primeiro em tudo, principalmente na nossa vida financeira. E eu queria lembrar você, enquanto nós dedicamos dízimos e ofertas, que hoje nós começamos a semana das primícias, como naturalmente fazemos desde o primeiro domingo do mês. Durante toda a semana você pode trazer a sua oferta de alimentos, roupas, entre outras questões, para a área de ação social, não só hoje durante o culto, mas durante toda a semana, como uma demonstração dessa bênção que Deus tem te dado, repartindo generosamente. Então, consagremos a Deus as nossas vidas e as nossas finanças. te agradeço.
Só Jesus é Deus. Só Ele desceu do céu para tomar o meu e o seu lugar. Nós queremos adorar esse Jesus enquanto você oferece seus dízimos e ofertas. Vamos cantar. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios podem revelar, os seus mistérios que jamais um dia conhecer, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nós vamos ter agora aquele momento especial da nossa igreja como família de Jesus, da nossa oração, momento especial de oração. Então eu vou pedir, em primeiro lugar, que venha aqui à frente a Clarice e o Delcides, casal que realmente Deus uniu, eles colocaram aqui, e eles querem agradecer a Deus pelos 46 anos do seu casamento. Então, Clarice e Delcides, por favor, podem chegar até aqui para nós agradecermos a Deus pelas suas vidas. Eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé e nós vamos lembrar nesse momento em que nós vamos orar como igreja e como família, lembrar de alguns irmãos nossos que estão precisando da nossa intercessão, precisando da nossa oração por eles. Temos o senhor Célio, que está gravemente enfermo, está pedindo a misericórdia de Deus para a sua vida. Nós temos também duas famílias que esta semana perderam entes queridos, a família do seu Jairo Lourenço, da Esther, do Joel Lourenço. O seu Jairo faleceu quase 100 anos, uma vida de servo fiel a Deus. Nós o visitamos antes do Natal e ele estava tão feliz, tão alegre, cantando e planejando a festa dos seus 100 anos. Mas Deus o levou para festejar lá no céu. Então, nossos sentimentos de que Deus traga o consolo e a paz ao coração de toda a família. Também o pai do nosso irmão Iverson Rexidler faleceu. E nós queremos também pedir que Deus abençoe a família. Temos ainda um pedido de oração aqui pela nossa irmã Tânia. Vocês a conhecem bem, uma mulher que ama louvar a Deus com toda a expressão do coração e das mãos. Ela faz mais de um ano e meio que ela está sofrendo muitas dores. Fez várias cirurgias ortopédicas e continua com dor. Que Deus abençoe e dê uma solução para esse tratamento. Também a Valdeci, que faz muito tempo também que vem também sofrendo um problema ortopédico que não tem dado resultado, também sofrendo muitas dores. Que Deus a esteja abençoando, a Valdeci, nossa querida irmã. E outra irmã que está aqui também na nossa lista, no nosso coração, é a Dona Noêmia. A Dona Noêmia completou 90 anos e também faz 3 anos que vai e vem para o hospital, vai e vem, está muito fraquinha. Então,
precisa da nossa intercessão também. E eu sei que no coração de cada um de vocês que aqui estão, vocês têm um motivo de gratidão, têm um motivo de intercessão, têm um motivo de louvar a Deus por vitórias, por bênçãos, e tem também motivos, pedidos de oração. Então esse é o momento quando nós oramos juntos e Deus ouve as nossas orações. Oremos então assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes na Tua presença porque Tu és um Deus de amor, um Deus que nos concede cada dia o renovar das Tuas misericórdias sobre nós. Por isso, Deus, nós Te louvamos com todo o nosso coração, dando reconhecimento e glória a Ti por tudo que Tu és nas nossas vidas. Como igreja, nós dizemos, Deus seja louvado. Como famílias, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela Clarice, pelo Delcides, que aqui estão, Senhor, agradecendo a Ti por 46 anos de vida conjugal. Que bênção, Senhor Deus, e que gostoso é ouvir deles um casamento realmente feliz no Senhor, abençoado. Deus, que esse casal seja exemplo para muitos outros casais, não só na fidelidade, no amor conjugal, na família, mas acima de tudo, Senhor, na fé e na fidelidade a Ti. Então Deus continua abençoando a Clarice e o seu Delcides na sua vida, dando cada dia mais e mais alegrias. Mas Deus, nós lembramos também de nossos queridos irmãos enfermos, Deus, sofrendo dores, sofrendo a enfermidade. Deus, cuida de cada um, cuida da Tânia, Pai. Quanto tempo a Tânia tem sofrido tantas e tantas dores. Ó Deus, dá uma solução para aquele problema. Deus, dá uma solução também para Noêmia, para Valdeci. Elas estão sempre num tratamento contínuo, um tratamento prolongado. E Deus, nós clamamos pelas Tuas misericórdias. Também, Senhor, clamamos pelas Tuas misericórdias da vida do nosso querido pastor e da Cleusa, que Tu os fortaleças, Pai, que eles possam sentir a graça do Santo Espírito de Deus, conduzindo, dirigindo, fortalecendo, restaurando as forças físicas e emocionais para continuarem a Te servir como tem feito, com tanto amor, com tanta devoção. Nós clamamos por eles com todo amor, como igreja que dependemos deles, Pai. E também, Deus, nós queremos Te agradecer pela vida do seu Jairo. Deus, que homem especial de fé, de fidelidade, que deixa um legado tão bonito na sua família e para toda a nossa igreja. Deus, obrigado pela vida dele, e que as consolações do Teu Santo Espírito venham sobre toda a sua família e eles possam continuar, Senhor, cultivando esse legado de fé. Também, Senhor, ao Iverson e todos os seus familiares, nós pedimos, Deus, que Tu abençoes, porque eles também perderam o pai. Deus, e é triste perder o pai. Cuida deles, Pai, dá o consolo da Tua graça e do Teu Espírito. E agora, Senhor, nós também pedimos que Tu visites o coração de cada um dos nossos irmãos aqui, lá no profundo da alma, no profundo dos sentimentos. Cada um tem motivo de gratidão. Recebe a gratidão, recebe o louvor, recebe a gratidão pela vitória, pelas vitórias alcançadas. E dá, Senhor Deus, o renovar da esperança pelas expectativas. E também, Senhor, aqueles que trazem um motivo de intercessão. Ó Deus, recebe. Nós não podemos citar nomes por nomes, mas nós cremos na Tua onisciência, onipresença, onipotência, para receber a cada pedido, para receber a cada filho Teu e dar a cada um a resposta que cada um precisa, segundo o Teu propósito, para a glória do Teu nome. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Somente Deus
Senhor. Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Adore o Senhor. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Antes de começar a ministrar a palavra, eu queria fazer uma declaração de fé com você. Queria pedir que você estendesse seus braços assim para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E que você repetisse essa oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai falar contigo hoje. Dá um abraço nele, diga: que bom que você está aqui, que bom que você sentou do meu lado. Que o Senhor possa ministrar na sua vida e no seu coração essa manhã. Pode sentar, querido. É muito bom estarmos juntos na casa de Deus, buscando ao Senhor, estudando a palavra de Deus juntos. E toda vez que eu venho à igreja, eu fico numa grande expectativa do que Deus vai ministrar a minha vida, no meu coração. Quando nós saímos de casa para irmos ao culto, eu creio que temos que ter sempre essa consciência de que estamos sim indo nos encontrar com Jesus. E eu creio que hoje Jesus vai falar ao meu e ao seu coração, e nós vamos sair daqui renovados pela palavra de Deus. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante. Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso, está lá no comecinho da Bíblia, antes de Juízes. Você encontra o livro de Josué. Quem não trouxe Bíblia, acompanha aí junto com o irmão que está perto de você. Nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus juntos. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou
será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor Deus de Israel. Hebrom era chamada Quirite Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta Josué fazendo a partilha, a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Se você ler o capítulo 13 de Josué, você vai ver que a Bíblia vai nos dizer que Josué já estava bastante velho, e ainda existiam muitas terras para serem conquistadas, e por isso Deus fala: Josué, chama o povo, chama os líderes das tribos, e divide a terra prometida entre eles. E esse é o objetivo do Senhor com essa ordem a Josué, eu creio que era evitar conflitos futuros entre as tribos, brigando por terras depois da morte de Josué, mas também fazer com que o povo continuasse procurando conquistar toda a terra, mesmo depois da morte do seu líder. E é nesse contexto de partilha de terras, de divisão entre as tribos da terra prometida, entre essas estratégias militares que eles estavam aqui agora fazendo para conquistar toda a terra, que aparece Calebe, um senhorzinho de 85 anos, e ele vem diante de Josué, cheio de disposição, cheio de vigor. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do Sofonias, né? Cheio de disposição, de vigor. Eu lembro quando nós tínhamos os acampamentos aqui de carnaval, a gente estava brincando na piscina, chegava o Sofonias, mais de 80 anos, e ele ia assim na beiradinha da piscina, virava de costas na borda e dava um mortal de costas. Eu falava: não acredito, é sério isso, eu não consigo fazer isso, e ele tem essa disposição. Calebe era um Sofonias daquele tempo, cheio de disposição, cheio de vigor, e ele chega diante de Josué e fala o que a Bíblia nos apresenta no versículo 12, ele vai dizer assim: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. 85 anos, dizendo: Josué, vim me apresentar para a batalha. E mais, me dá a terra dos Enaquins, a terra dos gigantes para conquistar. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: que terra era essa? Que lugar era esse? Quem eram os Enaquins? E a Bíblia, ela vai nos falar a respeito de várias raças de gigantes. Os Rafaíns, os Nefilins, os Enaquins, os filhos de Anar. E a terra que Calebe estava pedindo para conquistar era uma terra dominada por esses gigantes que eram descendentes dos filhos de Anar. E para você ter uma ideia, um desses gigantes se transformou num guerreiro famoso. E por causa da sua fama, da sua habilidade de guerrear, ele deu o nome àquela região, que se chamava Quirite Arba. E é esse lugar que Calebe diz: Josué, 85 anos, me dá a terra dos gigantes
para conquistar. E eu creio que quando ele pede esse lugar, ele lembra do que ele viu. Essa era a terra que ele tinha ido espiar junto com Josué e mais 10 espias. Quando trouxeram os relatos da terra prometida, quando o povo estava em Cádiz Barneia, e Moisés separou aqueles espias para olharem, averiguarem a terra. E a Bíblia diz que aqueles 10 espias voltaram dizendo que aquela era uma terra terrível, que tinha grandes fortalezas, cidades muradas e gigantes, guerreiros hábeis e fortes, que estariam ali prontos para aniquilar com o povo de Deus. A terra que Caleb está pedindo para conquistar era uma terra cheia de desafios, um lugar difícil de ser conquistado. E eu estava estudando e encontrei alguns documentos arqueológicos de pesquisadores sobre essa região. Eles encontraram ali um cemitério de gigantes e algumas ossadas, ossos imensos. Encontraram um fermo nessa região de 1,20 m. Eles fizeram algumas projeções dizendo que nesse lugar talvez existiram homens com mais de 3 metros de altura. Esses gigantes que ali estavam eram uma espécie de mercenários contratados pelos povos cananeus para lutar em seu favor e guerrear por eles. E quando o povo de Deus conquista essa região de Queritiaba, que depois vira Hebrom, esses homens, eles vão para a Filisteia, vão para cidades filisteias. E provavelmente esses gigantes são os ascendentes de Golias, aquele que enfrentou Davi, que tinha 2,90 m de altura, tinha uma couraça de 60 quilos, uma armadura de 60 quilos. Eles eram os gigantes ascendentes de Isbi-Benob e de Sar, gigantes que a Bíblia nos apresenta em 2 Samuel, que carregavam lanças com o peso de um tecelão, de um tecelão, que esqueci o nome da palavra lá, para você costurar, tear, né? Como é que chama aquele instrumento que usa para costurar ali? Não lembro. Mas eram lanças pesadíssimas. A Bíblia nos fala em 2 Samuel sobre um gigante que tinha 6 dedos em cada uma das mãos e 6 dedos em cada um dos pés. E a Bíblia diz que os valentes de Davi, que eram uma milícia especial do exército do rei Davi, eles mataram esses gigantes. Mas veja bem, era uma milícia especial. Esse homem era um homem de 85 anos. E chega para Josué e diz: Josué, o Senhor me prometeu essa terra. Me dá a terra dos gigantes para conquistar. O título da mensagem de hoje é Caçadores de Gigantes. Eu queria, em nome de Jesus, desafiar você a derrubar alguns gigantes que existem na sua vida pela fé. Eu queria olhar para a história de Caleb e tentar compreender alguns ensinamentos da parte de Deus que podem nos ajudar a vencer os gigantes que aparecem diante de nós. Eu creio que todos nós, por vezes na vida, nos deparamos com desafios que são maiores do que nós mesmos. Desafios que parecem intransponíveis. Gigantes que surgem, talvez dentro de casa, talvez na vida financeira. Gigantes que surgem de forma inesperada, com uma enfermidade, com um trauma, com um machucado profundo. Eu não sei quais são os seus gigantes, quais são os desafios que aparecem hoje diante de você, mas eu sei que o Deus em que eu creio, o Deus em que Caleb cria, é maior do que os nossos gigantes. E eu creio que nesse lugar, Deus vai fazer cair por terra, em nome de Jesus, gigantes pela fé. Quantos aqui querem derrubar gigantes pela fé? Levante as mãos. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na nossa igreja e grandes desafios virão durante esse ano. E nós precisamos aprender com esse homem de Deus a como nós podemos conquistar fortalezas e derrubar gigantes pela fé. Primeira lição que a Bíblia me apresenta se encontra no versículo 6 ao 9.
E eu creio que a primeira atitude de Caleb, que a Bíblia nos apresenta e que o ajudou a derrubar gigantes, era manter o foco nas promessas de Deus. Manter o foco nas promessas de Deus. Quando nós desafiamos gigantes, o que a Bíblia quer nos ensinar aqui é aonde nós devemos, para onde nós devemos olhar. E eu acho interessante porque esse homem, com aquele grupo de espias que entraram na terra de Israel, inspecionando, anotando tudo, cada um deles teve uma perspectiva diferente. 10 ficaram impressionados com o tamanho dos gigantes, com as fortalezas, com o lugar que eles tinham que conquistar. Mas tanto Josué quanto Caleb, eles fizeram algo diferente. Eles conseguiram enxergar ali o lugar da promessa de Deus, de uma terra que emana leite e mel. E por isso, eles trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar. Trouxeram romãs, trouxeram figos, e falaram para Moisés e para todo o povo: esse é o lugar da promessa, esta é a terra que emana leite e mel. Eu quero te dizer, meu irmão, quando os desafios da vida se apresentarem diante de você, lembra, em nome de Jesus, das promessas de Deus, e foca naquilo que o Senhor te disse. E a Bíblia diz que Josué e Caleb alcançaram um bom testemunho diante de Moisés e diante do povo, e por isso Moisés vai dizer que aquela terra que eles foram averiguar, inspecionar, seria sim de Caleb. Agora passam-se 45 anos. Depois de 45 anos, esse homem está com 85. Mas ele não esqueceu das promessas de Deus. E ele vai lá e fala: Moisés, me dá a terra, Josué, me dá a terra que me pertence. Mas tem muralhas, tem gigantes. Josué, Deus me deu uma promessa há 45 anos atrás. E eu continuo crendo que mesmo com 85 anos eu estou pronto para guerrear e Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas debilidades, eu não sei quais são as suas fraquezas, mas uma coisa eu sei: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Quando Ele diz algo, quando Ele promete alguma coisa, isso se cumpre sim. E muitas vezes nas nossas vidas a gente esquece. Você está passando por lutas e batalhas, o que Deus te disse? Qual foi a palavra de Jesus? Qual foi a promessa de Deus? Para de olhar para os gigantes, para de olhar para o tamanho dos desafios, olha para as palavras de Jesus. Eu gosto de algumas histórias na Bíblia que nos ensinam esse valor. Uma que eu gosto bastante é quando os discípulos estão num barquinho, e a Bíblia diz que uma grande tempestade vem, e Jesus estava dormindo na polpa do barco, ali deitado sobre um travesseiro, e o barco começa a chacoalhar, encher d'água, os discípulos ficam desesperados, e aí eles vão acordar Jesus: Jesus, você não se importa com a gente? Aí está no meio de uma tempestade, o Senhor está aí dormindo. Eu creio que muitos de nós vamos passar por esse conflito do travesseiro de Deus. As lutas vêm, as batalhas vêm, e parece que Jesus está dormindo. E aí eles acordam Jesus meio bravos, e Jesus fica de pé, se coloca diante do mar, e com uma ordem, com poucas palavras, ele diz: se aquiete. E a Bíblia diz que o vento para, o mar agitado e revolto se acalma. E os discípulos ficam impressionados, mas Jesus vira para eles e diz: homens de pouca fé, e os repreende. E quando eu li isso, eu falei: mas Jesus, o Senhor é o Senhor, a gente, como é que vai repreender o mar? Mas quando eu li o texto de novo, eu não tinha reparado um detalhe. Quando eles entram no barquinho, Jesus fala para eles: nós vamos chegar do outro lado.
Jesus estava os repreendendo porque ele já tinha dito, e a palavra dele é certa, e ele falou: nós vamos chegar do outro lado. Meu irmão, diante dos desafios, dos mares revoltos da vida, diante dos gigantes que se apresentam diante de nós, lembra das palavras de Jesus e mantenha o foco nas promessas de Deus. Pedro viveu algo semelhante, estava lá também no meio do mar revolto. Quando ele vê que é Jesus, fala: Jesus, deixa eu também andar sobre as águas. E eu acho interessante como a gente é engraçado. Um mar revolto, num barquinho cheio d'água, aquele barco não serve para nada. É um reduto de falsa segurança. E às vezes a gente está se segurando nos barquinhos furados e cheios d'água. Então você está falando: meu filho, a minha segurança está em ti, a tua segurança está em mim. Pedro entende isso, fala: Jesus, posso andar? E Jesus diz: vem. Ele vai lá, olha para Jesus, mantém o foco em Jesus e dá o primeiro passo. Ele vê que a água está firme e ele continua andando na direção de Jesus, mas de repente, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para as ondas, para o mar revolto, e ele afunda. Hoje eu vim dizer para você: não olhe para os gigantes, não olhe para os desafios, olhe para Jesus, olhe para as promessas de Deus, e você, como o Caleb, vai derrubar gigantes pela fé. Eu creio sim. Meu primeiro ano de casado, eu e a Sil nos deparamos com alguns gigantes. Quando a gente casa, né, eu costumo brincar nos casamentos que casa de recém-casado, falta quase tudo ou tem quase nada. Aí você vai na casa do recém-casado, falta mesa na sala, falta cadeira. E aí você vai visitando e cada vez que você visita tem um móvel novo e a casa vai ficando cheia. E a gente estava ali, primeiro ano, quando terminou o primeiro ano de casado, a minha esposa tem uma escola da aula de balé, e o lugar, a sala que nós alugávamos, o rapaz pediu para ela entregar, o dono pediu para ela entregar. E nós começamos a procurar casas, e era tudo tão caro, e a gente começou a ficar preocupado, e já estava ali, finalzinho de janeiro, já tinha que começar as aulas, e a gente não tinha ainda lugar. Eu lembro que a gente chegou numa casa, achamos linda, mas tinha tanta coisa para reformar, tanta coisa para fazer. Eu falei: meu Deus, e agora? Quantos aqui são crentes no Senhor Jesus? Ah, que privilégio ter um maravilhoso conselheiro do nosso lado. Aí a gente falou: vamos perguntar para Deus. Senhor, tem que fazer reforma, o negócio vai ser complicado. Fala com a gente, o que a gente tem que fazer? É para entrar nessa casa. E a gente abriu a Bíblia e Deus falou de uma forma tão clara. Falou de Neemias, quando ele desejava reformar ali os muros de Jerusalém, e o rei fala para ele que ia dar toda a madeira, o que ele precisava para fazer aquela obra. Eu falei: linda, é para a gente, Deus vai dar o que a gente precisa. E entramos pela fé naquela casa, e começamos a fazer as reformas, e quando estava acabando o dinheiro, ela foi fazer o piso das salas, e o piso da sala de balé tem que ser aquela madeira, o negócio todo, piso flutuante, né? E eu estou entendendo de balé até agora, olha só. E aí nós começamos a pesquisar, cotar madeira, e eu liguei para uma irmã aqui da igreja, perguntando se ela tinha uma madeireira, como é que podia ser. Resumindo, ela falou: não, pastor, a gente vai dar toda a madeira que vocês precisam. Quando eu voltei para casa, eu falei: linda, olha a palavra. A gente grifou lá: Deus já tinha dito que Ele ia dar até a madeira. Foi literalmente, se cumpriu na nossa vida. Meu irmão, você está diante de desafios que parecem maiores do que você. Lembra da promessa de Deus. O que Ele te disse, o que Ele falou, vai se cumprir sim, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior do que os gigantes que aparecem diante de nós. Aleluia! 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós vamos fazer a obra do Senhor, andando pela fé, e vamos alcançar vitória em nome de Jesus. Segunda lição: primeira, mantenha o foco nas promessas de Deus. Segundo, lembra do que Deus já fez.
Lembra do que Deus já fez. E eu acho bonito porque Caleb vai falar com Josué, e ele começa a dizer para ele: Josué, não sobrou mais ninguém da nossa geração, só nós dois, por causa da promessa que o Senhor nos deu. E ele diz algo que eu acho lindo, que ele diz: Josué, eu tenho ainda o mesmo vigor e a mesma força. Naquele tempo, quando eu tinha 40 anos, e eu fui para a batalha, eu fui guerrear, eu tenho a mesma disposição. Eu creio que ele estava falando aqui de promessas de Deus que se cumpriram. Porque quando o povo caminhava pelo deserto, Deus disse, prometeu ao povo que as sandálias, as quais eles usavam, não iam se gastar. Nem as roupas, elas iam se manter. E agora, depois de 45 anos, eu creio que Caleb está dizendo para Josué: nós estamos usando ainda aquelas roupas. As promessas de Deus se cumpriram. Ele fez grandes coisas entre nós. Eu quero te dizer, toda vez que uma batalha se apresentar diante de você, em nome de Jesus, lembra do que Deus já fez, e a sua fé vai ser fortalecida em nome de Jesus. Lembra do que Deus já fez. Foi exatamente isso que Davi fez, quando ele viu Golias, o gigante, desafiando o povo de Israel. E ele chega para Saul e fala: eu vim enfrentar esse incircunciso filisteu. Eu acho legal. Eu vim enfrentar. E aí Saul diz para ele: rapaz, mas você não tem habilidade. Ele é um guerreiro experiente, você é só um menino, um garoto. Saul tenta até emprestar a armadura dele. Davi mal consegue andar, fala: não dá, esse negócio não dá. Mas como é que você vai lutar? E ele começa a contar as histórias do que Deus já tinha feito. Saul, rei Saul, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso, e veio um leão, mas Deus me livrou das garras do urso e das garras do leão. Ele vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu, porque eu estou indo em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia! Quando as batalhas e gigantes se levantarem diante de você, meu irmão, lembra dos milagres de Deus, lembra do que Deus já fez. Foi exatamente isso que Moisés fez quando o povo está no vale de Refidim, se preparando para a batalha contra os amalequitas. Josué está preparando o exército, e Moisés chama Josué e lhe diz: Josué, leva o povo para o campo de batalha, e eu vou subir essa montanha, e o bordão de Deus estará na minha mão. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei: mas o que Moisés está dizendo para Josué? Aquela não era uma varinha de condão, não era uma varinha mágica. Por que ele está dizendo? Fez questão de enfatizar: eu vou subir a montanha e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Sabe por quê? Eu creio que por vezes o povo ia estar no meio da batalha, e eles iam olhar para cima e ver aquele homem com o bordão de Deus, e aquele bordão era um sinal das maravilhas que Deus havia feito no meio do povo. Foi com aquele bordão que Moisés enfrentou o faraó, e aquele bordão virou uma serpente. Foi com aquele bordão que ele tocou as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Foi com aquele bordão que ele ergueu os braços e viu Deus abrindo o mar. Aquele bordão era um sinal que fazia o povo lembrar do que Deus já havia feito, e aquilo poderia fortalecer a fé daquela gente. Meu irmão, quantos aqui já experimentaram a fidelidade de Deus nas suas vidas? Tem histórias do cuidado de Deus. Você está passando por lutas e aflições, lembra do que Deus já fez. Não é à toa que Jeremias, quando está numa situação super complicada, o povo tinha sido exilado, ele viu o parente indo embora, gente morrendo, ele começa a dizer: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra do que Deus já fez. Eu tenho algumas histórias que eu sempre me recordo. Eu gosto de lembrar
do que Deus já fez em momentos diferentes da minha vida. Toda vez que estou vivendo uma crise ou batalha financeira, eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez nós fomos fazer uma viagem missionária, todo moleque assim, a gente fez uma viagem missionária, levamos alimento num lugar que era mais carente, ministramos a palavra, e não fizemos as contas direito. E na hora de voltar da viagem missionária, faltou dinheiro para pagar o ônibus, o motorista do ônibus. E aí a gente fez as contas, começamos a juntar a grana e faltava R$50. Naquela época, para um monte de adolescente, era uma grana assim violenta. E aí, o que a gente faz? E naquele ímpeto, eu tinha acabado de me converter. Falei, galera, tem um texto lá na Bíblia que diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos pôr o dinheiro aqui, vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Não dá certo a gente fazer obra missionária e dar calote no motorista. A gente fez uma rodinha no meio do ônibus e começamos a orar. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que quando nós terminamos de orar e fomos contar o dinheiro, não faltava mais R$50, faltava só 10. E aí um menino falou, R$10 eu tenho inteiro. Olha que safado, a gente passando dificuldade, ele guardando dinheiro. Eu não sei se Deus multiplicou o dinheiro, se Ele mandou, eu não sei o que aconteceu. Alguns falam para mim, pastor, empresta essa tua Bíblia aí. Eu falo, essa não, estou brincando. Mas Deus é poderoso. E toda vez que eu estou passando uma crise assim, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu era adolescente e vi lá a tua fidelidade na minha vida. Eu lembro quando eu estava tomando banho, um dia desesperado, angustiado, os meus pais estavam doentes, eu estava passando crises pesadas no meu coração, e eu entrei chorando no chuveiro, e eu falei assim, Jesus, se o Senhor me ama, se o Senhor está ouvindo mesmo a minha oração, me dá um sinalzinho do teu amor. Fechei o chuveiro, quando eu estou saindo do banheiro, toco o telefone, eu abro a porta, vou atender o telefone, um amigo meu, amigão, ele diz assim, eu estava aqui orando por você e Deus mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. E aí começou a ler um texto da palavra de Deus que era exatamente aquilo que eu estava passando. Eu me ajoelhei na beira da cama aquele dia, comecei a chorar e eu dizia, que Deus é esse que escuta até os sussurros da nossa alma. Você tem histórias. Eu sei que aqui no meio do povo de Deus tem histórias tão lindas, mais lindas do que essa, da fidelidade, do cuidado de Deus. Gigantes estão surgindo, tempestades, ventos fortes. Lembra do que Deus já fez, e a sua fé será fortalecida em nome de Jesus. E a Bíblia continua. Terceira lição. Quantos aqui querem derrubar gigantes pela fé? Mantenha-se inteiramente fiel ao Senhor. Diga para o irmão que está ao teu lado, mantenha-se inteiramente fiel ao Senhor. E eu acho interessante que isso que eu acabei de dizer aparece 3 vezes nesse texto. No versículo 8, a Bíblia vai dizer assim, o próprio Caleb está falando a respeito de si mesmo. Eu fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. No versículo 9, ele vai dizer que Moisés fala sobre ele. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E no fim, no versículo 14, Josué vai falar isso. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefonel, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Eu creio que existem gigantes na nossa vida que derrubamos por causa da intervenção de Deus em resposta à nossa fidelidade para com Ele. Existem gigantes que Deus
derruba para nós, em resposta à nossa fidelidade para com Ele. E são vários os textos da palavra de Deus que nos ensinam isso. Por exemplo, um salmo que eu acho lindo é o Salmo 1. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Agora presta atenção: ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Promessa de Deus. Salmo 128, eu gosto desse salmo porque ele diz: o homem que teme ao Senhor será feliz, e Deus recompensará o esforço do seu trabalho. E aí ele fala de outras promessas, ele diz: a sua mulher será como uma oliveira frutífera dentro de sua casa, os seus filhos sentarão ao redor de sua mesa. E no final do capítulo ele vai dizer: e ele verá os filhos dos seus filhos. Aleluia. Existem promessas que Deus reservou àqueles que são fiéis ao Senhor. E eu quero dizer em nome de Jesus, meu irmão, para de justificar os teus pecados por conta dos gigantes que se apresentam diante de você. Muitas vezes a gente faz isso. É a menina que está em um namoro, que sabe que não tem a bênção de Deus, mas como ela está tanto tempo sozinha, esse gigante da solidão apareceu, aquilo acaba justificando o seu pecado. É o irmão que aceita um emprego, o qual ele tem que fazer coisas com as quais ele não concorda, que não tem a ver com os princípios e valores do Senhor, porque ele está precisando do dinheiro. Muitas vezes, por causa dos gigantes que se apresentam diante de nós, nós negociamos a nossa fidelidade com Deus e a gente perde bênçãos. Deixa eu dizer por quê. O crente fiel experimenta milagre que vem da parte do Senhor e tem história para contar, porque Deus derruba os gigantes se permanecermos inteiramente fiéis ao Senhor. Eu não sei o que Deus está lhe dizendo, eu não sei quais são os gigantes que se apresentam diante de você, mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, existem promessas já escritas aqui na palavra de Deus, que Ele recompensa aqueles que se mantêm fiéis. Se mantenha fiel, se mantenha inteiramente fiel, e você vai ver gigantes caírem pela fé. Última lição: tome iniciativas que evidenciem a sua fé. E eu acho bonito essa história, porque Deus deu uma promessa, Deus falou para Caleb que ia lhe dar a terra, que iria o abençoar, mas Caleb, crendo nisso, tomou uma iniciativa, e ele foi falar com Josué: Josué, Deus já me prometeu, por isso eu vim aqui reivindicar a terra que Ele me prometeu, me dá a terra dos gigantes para conquistar. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos a ordem de Deus, mas isso não se transforma em iniciativas de fé. Eu creio que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele foi porque acreditava que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve fé e sabia que o Senhor iria livrar, mas ele tomou uma iniciativa de fé. Falou: Saul, eu estou aqui, eu vim lutar contra esse incircunciso filisteu, eu estou aqui, vim me apresentar para a guerra. E muitas vezes Deus fala com a gente, Ele dá promessas, e a gente perde as oportunidades de Deus na nossa vida. E eu acho interessante porque aconteceu isso com o povo de Israel. Deus deu uma promessa que eles iam alcançar a terra prometida. Em pouco tempo, pouco mais de 2 anos, eles chegam ao lugar. E aí, por causa de um relatório de espias que não tinham fé, o povo perde a oportunidade de entrar na terra prometida. E aí, olha que interessante, depois há uma confusão, os espias morrem,
Vem um grupo procurar Moisés e diz: nós vamos lá, a gente vai conquistar a terra. E Moisés fala: agora não, o tempo da oportunidade passou. E eles insistem e não são bem-sucedidos. Sabe por quê? Eu creio que Deus dá promessas e Ele espera que nós demos passos de fé. E eu creio que tem muita gente que está perdendo de ser abençoado. Eu lembro de um jovem que fazia parte da minha célula e ele estava procurando emprego. Quer dizer, ele não estava procurando. Ele veio para mim e falou assim: pastor, Deus já me disse que Ele vai me dar um emprego. Eu falei: que bênção. Mas quantos currículos você já entregou? Ele: nenhum. Deus falou que vai me dar um emprego. Eu falei: cara, você entendeu tudo errado. Deus já falou que vai te abençoar, agora vai atrás. Aí ele falou: tá bom, pastor. Aquela semana ele foi atrás. Ele voltou para mim: pastor, consegui um emprego. Eu falei: glória a Deus. Sabe por quê? Deus às vezes nos fala ao coração e Ele espera de nós algumas atitudes que evidenciem que nós temos fé. Foi assim quando o povo atravessou com Josué o Rio Jordão. As águas ainda estavam fechadas, mas Deus tinha dado uma palavra, que Ele ia abrir os rios, o Rio Jordão. E eu acho lindo esse texto porque o povo vai caminhando, os levitas na frente, com a arca da aliança, que representava a presença de Deus manifesta no meio do povo, e eles colocam o pé na água e nada acontece. A Bíblia diz que o Senhor interrompe o curso do rio, lá numa cidade longe. As águas foram baixando devagarinho, mas eles vão andando no meio das águas, enfiando o pé no lodo, cheio no meio do rio, e enquanto eles andavam, Deus vai abrindo o rio por completo, e o povo passa a pé enxuto. O que eu estou dizendo para você, irmão: dê passos de fé. O Senhor falou contigo, tome a iniciativa, e você vai ver gigantes caindo em nome de Jesus. Por fim, eu gosto de imaginar a influência desses dois homens, Josué e Calebe, no meio do povo. Eu creio que esse senhorzinho de 85 anos, cheio de coragem, que acreditava que o Senhor era com ele, e se apresenta para a batalha, ele se transformou numa grande inspiração para todos aqueles líderes das tribos que faziam parte de uma nova geração e que precisavam agora conquistar a terra prometida. É quase como se alguém que olhasse: se esse senhor está fazendo isso, eu também posso. Que fé, que ousadia. Eu creio que aqui no nosso meio Deus tem levantado irmãos e irmãs ao longo da história desta igreja que tem sido inspiração de fé para nós, a geração mais jovem. Quantos aqui já fazem parte dessa igreja há mais de 30 anos? Levantem as mãos. Olha quantos irmãos, levantem as mãos bem alto, olha só. Alguns desses irmãos que estão aqui foram inspiração de fé para mim. Assim como eu fico imaginando os mais novos olhando para Caleb, muitos dos irmãos aqui não fazem ideia, mas já ministraram na minha vida. E eu creio que quando a gente tem fé e enfrenta gigantes pela fé, a gente torna-se inspiração para os mais novos. Eu lembro que eu gostava de vir aqui almoçar, quase sempre almoço aqui na igreja, e o seu Temístocles, quantos lembram do seu Temístocles? O seu Temístocles, ele tinha o costume de vir aqui à igreja almoçar, quase todo dia ele vinha. E às vezes, quando eu chegava aqui, ele sentava na minha mesa, porque ele gostava de ficar discutindo a Bíblia e tal, e ele às vezes me contava algumas histórias. E eu lembro de uma história que ele me contou que me inspirou demais, quando os irmãos compraram o terreno aqui da igreja e precisavam pagar a construção ali do ginásio, que a gente se reúne com os jovens. Ele dizendo que eles fizeram conta errada, faltou um zero na conta, e que o pastor na época desafiou aos membros da igreja a darem um salário inteiro para pagarem a obra da construção. E ele falou: olha,
Eu dei o meu salário, os meus amigos, um monte de irmão, a gente deu porque a gente queria ver essa obra completada. Aleluia! Gente que é inspiração de fé. Eu lembro de ir nas férias, normalmente em janeiro, no verão eu passava as férias na casa do Sofonias e da Janeti. E como era gostoso. Primeiro porque eles são pessoas maravilhosas. E a família toda. Mas uma coisa que me inspirou, eu lembro, eu era moleque, tinha 8, 9 anos, mas quando chegava domingo, a gente estava de férias, mas eles reuniam os irmãos da igreja que estavam espalhados no litoral e convidavam para ir para sua casa para fazerem o culto dominical. E aí eu lembro do vô Sofo explicando, olha, hoje é domingo, é dia do Senhor, a gente brinca, todos esses dias estamos de férias, mas no dia do Senhor a gente se reúne para buscar a Deus juntos. Eu lembro que isso ficou gravado aqui na minha cabeça, é dia do Senhor, é dia de buscar a Deus, 6 a gente brinca, 6 a gente trabalha, mas 1 a gente separa para Deus. Eu lembro de uma reunião que eu vim aqui da terceira idade, e eles estavam falando sobre os grupos da mocidade na época, e que tinham responsabilidades por pontos de pregação na cidade. E esses pontos de pregação viraram as igrejas que nós temos hoje aqui. E aí um dizia, eu era do grupo que plantou a igreja do Bacaxeri, eu era do grupo que plantou a igreja da Alameda, eu era do grupo que plantou a igreja do Prado. E eu falei, meu Deus, essas igrejas eles plantaram, isso me inspira. Eu lembro de um irmão aqui, o seu Humberto, que um dia entrou na minha sala com os olhos cheios de lágrimas, fazia um trabalho missionário numa das favelas daqui de Curitiba, falou, pastor, leva os meninos no acampamento, eles não têm dinheiro, mas Deus falou que é para eles irem. Aí, fazer o que o seu Humberto estava pedindo? Levei os meninos. Quando eu chego no quarto, os meninos vão se apresentar, falei, vamos fazer devocional, mas antes cada um fala o seu nome. O pessoal foi se apresentando, desce um rapaz forte, da cama, negão, assim, ele diz, meu nome é Urso, aquele ali é o Tuiuiu, o Pudim, o Estrela e o House. Falei, legal. Falou, nós somos do projeto de escoteiros que o seu Humberto realiza lá na vila onde a gente mora. Falei, que bom, sejam bem-vindos, dei um abraço nos meninos. E eles ficaram o acampamento todo. Eu lembro que aquela noite terminei a devocional. Antes de terminar a devocional, o Urso levanta a mão assim e fala, pastor, queria te pedir autorização para lhe chamar de chefe. Eu falei, de chefe? Por quê? Não, é que lá nos escoteiros o seu Humberto nos ensinou que chamar os nossos líderes de chefe. Eu falei, tá bom, me chama como você quiser. E aí pus a galera para dormir. Não sei quantos já trabalharam em acampamento de adolescentes aqui. Meu irmão, na hora de dormir, você quer provar o fruto do Espírito, paciência, longanimidade, domínio próprio. Trabalha no retiro de adolescentes. E aí começa travesseiro um para o lado, uma bagunça, não para de falar, e risada e tal. Meu Deus, você pede uma vez, pede a segunda. E aí eu estava no meio dessa provação, e o Urso desce da cama e diz, pessoal, o chefe mandou todo mundo ficar quieto aqui. Se vocês não ficarem quietos agora e tratarem de dormir, vocês vão se ver comigo amanhã. O cheiro era forte. Morava na favela. Fazia parte do esquema de tráfico. Todo mundo dormiu na hora. Uma maravilha. Falei, esse negócio de chefe dá certo. E aí a gente teve um retiro. Estrela, Pudim, Tuiuiu, House participavam de tudo. Eu nunca vou me esquecer, no culto da fogueira que a gente estava fazendo ali, e eu estava pregando, ministrando, de repente eu escuto um sussurro. Ô chefe, que foi os... Posso dar um testemunho? Mas agora, posso dar um testemunho? Falei, pode. Eu tinha falado para eles, estava com um gravetinho na mão, que em breve a gente ia jogar os gravetinhos, confessando os nossos pecados. Os pegou o gravetinho, falou, eu quero jogar nessa fogueira esse gravetinho, porque hoje eu entendi que Jesus me ama. E eu quero entregar a minha vida para Jesus.
Lá na favela onde eu moro, eu estava envolvido com tráfico, eu usava drogas, mas hoje eu entendi o amor de Deus. Naquele dia se converteu Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House. Nós voltamos para a igreja, o Urso veio aqui na frente dar testemunho. E eu nunca vou me esquecer do seu Humberto sentado numa dessas cadeiras, e os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Quando terminou o culto, ele não se cabia em si, ele veio abraçar aqueles meninos, colocou eles numa Kombi, levou para casa cada um deles. Eu também lembro no dia que eu batizei o Urso e o Estrela. O senhor Humberto estava aqui, chorando de novo. E sabe, o tempo se passou. Esses dias eu estava no culto, chegou 3 meninos, 3 marmanjos, o Urso aqui da igreja, mas os outros eu nunca mais tinha visto. Pastor, lembra da gente? Eu falei, não lembro, não vou mentir. Ele falou, eu sou Estrela, aquele ali é o Pudim, esse é o Tuiuiu. A gente só veio dizer para você que a gente continua crente. A gente não vem aqui porque é longe, mas a gente vai na igreja lá na nossa comunidade. Aleluia. Louvado seja Deus pela vida do seu Humberto e de tantos outros irmãos nessa igreja que me inspiram a ter fé. E que não importa a idade, se a gente confiar em Deus, a gente pode ser usado pelo Senhor. Desde as crianças aos mais velhos, nós vamos derrubar sim gigantes pela fé. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se o Espírito tocou teu coração de alguma maneira, e você quer derrubar gigantes pela fé, onde você está, fica de pé, vamos orar juntos. E nós vamos nos preparar assim para a celebração também da ceia em breve. Mas fique de pé se você quer apresentar o teu gigante agora para Deus. Fala, Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Eu preciso do teu cuidado. Eu preciso desse entusiasmo, desse vigor que vem da parte de Deus e que nos ajuda a vencermos gigantes pela fé. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero que você visualize agora a situação que tem roubado a tua paz, o desafio que parece ser maior do que você. Quero que você enxergue isso agora. E nós vamos orar. E antes de orar, eu quero te falar em nome de Jesus. Lembra das promessas de Deus. Lembra do que Deus já fez. Se mantenha fiel ao Senhor. Tome iniciativas, dê passos de fé. E as tuas histórias, os gigantes que você derrubou, vão se transformar em inspiração para os outros. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti cada um de nós que aqui viemos. A história de Caleb me inspira, nos inspira. Um senhor de 85 anos que diz, eu vou para a batalha. E diz mais, me dá a terra dos gigantes para conquistar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a não ter medo dos desafios que aparecem diante de nós. Pelo contrário, que a força que vem de Deus, que a confiança nas promessas, nas palavras do Senhor tomem conta do nosso coração. Que a gente possa manter o foco em Jesus e lembrar das tuas promessas e ver gigantes caindo na nossa frente, dia após dia, pela presença de Deus que age em nós. Senhor, eu não sei quais são os gigantes que meus irmãos aqui visualizaram. Alguns estão sofrendo, Deus, estão se sentindo em meio a tempestades. Mas eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, revigora, fortalece
fortalece os teus servos, e que eles possam enxergar com os olhos da fé, assim como Eliseu, que diante de um exército inimigo conseguia vislumbrar as miríades e miríades de anjos que lutavam a seu favor. Abre os nossos olhos para que possamos ver a tua intervenção, o teu cuidado, o teu poder derramado sobre nós. Age em nosso meio, Pai, faz milagres e maravilhas entre nós. Nos ajuda a derrubar gigantes pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ter agora um momento especial de ceia, e eu quero pedir para você sentar um pouquinho, que nós vamos servir a ceia. Os diáconos podem chegando aqui à frente, e nós vamos nos preparar para esse momento tão especial. Quero pedir para você não sair, guardar mais um pouquinho. E você que é membro da igreja e já tomou sua decisão ao lado de Jesus, confessa a sua fé em Jesus Cristo, foi batizado, você é nosso convidado a participar desse momento especial, celebrando a Deus pela fé. A Bíblia vai nos dizer no livro de Coríntios que nós devíamos fazer essa cerimônia sempre recordando do que Jesus fez por nós. E por isso Jesus vai dizer: façam isso em memória de mim. E agora, numa atitude de oração, eu quero te convidar a esperar o cálice ser servido, o pão ser servido a você. Mas desde já, vá agradecendo a Deus e pedindo: Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Senhor, louvado seja o teu nome. Ao Senhor. Vamos cantar juntos?
enquanto os instrumentos tocam, esse é o tempo de você relembrar e rememorar aquilo que o Senhor tem feito por você. Nós ouvimos de tantas maneiras diferentes que Ele tem nos ajudado a derrubar tantos gigantes. Esse é o tempo de você adorar Jesus no seu coração, na sua mente, e relembrar tanto que Ele tem feito, porque Deus é bom, que Jesus nos alcançou. Aleluia, não é verdade? Bendito seja o nome do Senhor. Seja o Senhor, aleluia. Comece a glorificar a Deus. A Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, se deve ser um tempo de exaltação, de adoração, mas de autoexame. Eu queria te convidar agora a perguntar ao Senhor: Deus, tem algo que o Senhor quer aparar na minha vida? Tem algo, Deus, que eu tenho feito que o Senhor não se agrada? O que a Bíblia nos convida a fazer é vivermos de maneira digna de Jesus. Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. Eu sempre, quando participo da ceia, eu falo no meu coração, falo ao Senhor: Deus, fazer valer a pena o que o Senhor fez por mim, que a minha vida possa te agradar. Peça a Deus: Senhor, me mostre, tem algo que eu preciso corrigir, algo que eu preciso acertar. Quero entregar isso diante do Senhor agora. Clame a Deus, em nome de Jesus. lembrarmos do sacrifício de Jesus, lembra do que Ele fez. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Eu gosto da cena quando Jesus está andando na via dolorosa ali. As pessoas iam xingando, cuspiram nele, o insultando. Em qualquer momento ele podia ter parado. Se ele dissesse uma palavra ali,
os anjos viriam, o acudiriam, mas ele foi até o final. Porque ele me ama, ele te ama. Como eu queria poder ver os olhos de Jesus. Aquela cruz pesada, mas os olhos de alguém determinado a ir até o final e cumprir o plano de Deus para a nossa remissão. Enxergue os olhos de Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. Ela é a nossa glória. Ali, Jesus venceu a morte, aniquilou com o pecado. A Bíblia diz: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte e destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Ele venceu, ele reina. E assim como ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos, e em breve voltará. E todo olho verá, toda língua confessará que Jesus, ele é o Senhor. Hoje nós celebramos a ceia e damos graças, damos glórias, exaltamos ao nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos amou. Gostaria de perguntar se alguém deixou de ser servido, gostaria de receber do pão e do vinho. Tem um irmão lá, alguns irmãos lá atrás na galeria que ainda não foram servidos. Também desse lado tem alguns irmãos. Em breve vai chegar lá. Isso. Olha, desse lado aqui e do lado de lá. Se alguém puder chegar ali daquele lado rapidinho. Lá no meu canto direito aqui. Isso. Tem alguns irmãos que não receberam. Isso. Os irmãos já vão chegar lá. Enquanto nós terminamos de servir, eu já gostaria de chamar aqui à frente alguns irmãos para ministrarem com a gente nesse tempo de oração. E eu queria pedir para a irmã Luísa Schaller chegar aqui à frente. Você pode vir, minha irmã. Falei das gerações que nos inspiram. Essa irmã até hoje trabalha plantando igreja, pregando a palavra. Eu quero chamar o Sofo. Falei tanto do vô aqui, Sofonias. Você pode vir aqui para nós orarmos juntos, agradecendo a Deus. Nós vamos agradecer agora ao Senhor pelo corpo de Cristo, e o pão representa isso. A irmã Luísa Schaller vai estar aqui ministrando, orando para nós, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, pelo cuidado de Deus por nós. Eterno e bondoso Deus, glorificamos o teu santo nome. Somos-te agradecidos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor veio ao nosso encontro, dando o seu Filho amado para que morresse em nosso lugar, para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, Senhor. Glória, glória a Ti. Toda gratidão do fundo do nosso coração, porque nós nada merecemos de Ti, mas Tu nos amas, Senhor, nos amas tão profundamente, que através dos séculos o sangue do Teu Filho tem remido a milhares e milhares de pessoas, Senhor. Glória, glória ao Teu santo nome. E agora, Senhor, que nós possamos relembrar este sacrifício naquela cruz onde nós deveríamos ser sacrificados, mas por amor Tu
destes o teu filho. Obrigado, Senhor. Obrigado. Comamos do pão, celebrando o sacrifício de Jesus por nós. Deus e Pai, Tu estás presente aqui. Este lugar santo, os nossos corações, os nossos pensamentos voltados para Teu trono de graça, cumprindo a orientação do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, derramando ali o seu sangue, derramando ali o seu corpo esfacelado pelos nossos pecados. Louvamos o teu nome, agradecemos tamanho sacrifício, ó Senhor Deus e Pai. Os nossos corações transbordantes de alegria que se encontram neste lugar e nesta hora. Assim pedimos que faças com que possamos sentir total presença em nossos corações. Amém. E neste ambiente, comemorando o sacrifício do Teu Filho Jesus pelos nossos pecados. Bebamos do cálice agora, celebrando a Jesus e o seu sacrifício por nós. Aleluia. Você pode ficar de pé agora. Amém. Nós vamos adorar a Deus juntos. Quero pedir que você dê as mãos para o irmão que está do seu lado. Eu vou orar agora, a gente vai encerrar o culto em breve. Dá a mão, pode fechar os corredores. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Frutificar no nosso coração. E eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Para 10, 15, 20 abraços. E vai na graça e paz do Senhor Jesus.